De volta com o Alerta Total pela RFTV. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Agora, no Alerta Total, é hora de Alerta em Debate. O assunto hoje, como eu disse, é o bem-estar animal. A maneira como bois, aves e outros animais são transportados para engorda e abate, que chama atenção pelos maus tratos. Horas viajando, superlotação, sem água, comida, tudo isso é assunto a partir de agora com Ana Cecília Pereira e Noêmia Gomes no Alerta em Debate. Seja muito bem-vindo a mais um Alerta em Debate aqui pela RFTV. A gente sempre escolhe temas relevantes para a nossa audiência, para a população aqui próxima à nossa região, aqui região de Campinas, mas tem dias que a gente consegue expandir isso, a gente consegue falar do que é importante a nível nacional. E hoje, especificamente, é um tema polêmico, é um tema que dá discussão e é um tema assim que a gente de fato tem que começar a olhar com um pouquinho mais de carinho e de responsabilidade para falar sobre esse assunto que eu ainda não contei qual é. Tenho comigo aqui Noêmia Gomes, ao meu lado. Noêmia, eu acho muito importante que a gente está conseguindo expandir dessa forma, né, os assuntos aqui do Alerta em Debate. Com certeza, Ana, tudo bem? Eu quero também agradecer aqui a participação, né, que toda semana a gente está junto aqui, e dizer para você aí do outro lado que você sempre é muito bem-vindo no nosso debate aqui e a importância de vocês estarem com a gente aqui nesse debate, né? Como a Ana disse, é um assunto polêmico, é um assunto que gera até reflexão. Causa o debate? Com certeza causa, mas ele gera uma reflexão muito grande sobre como que a gente vive, né? O que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para o mundo, o que a gente quer para o futuro. Então, muito importante, um tema muito em alta, e a gente vai falar muito disso. Falar, mas está longe esse tema, como você disse, é um tema internacional. Não, não é. Hoje não existe mais o longe, né? A gente vive um mundo globalizado e não existe mais essa questão do longe, Ana Cecília. Não mesmo. Com a internet ainda tudo mudou, tá tudo muito próximo da gente e hoje justamente o assunto fala muito do nosso estilo de vida, as escolhas que a gente tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas. E deixa eu explicar então, né, para o nosso telespectador, eu tô aqui fazendo todo esse drama. Gente, é o seguinte, nós vamos falar hoje aqui no Alerta em Debate sobre a nova lei do bem-estar animal. Essa nova lei, ela foi aprovada no Reino Unido. O que deve acontecer por lá? A ideia é acabar com exportação de milhares de bovinos, de suínos, de caprinos, ovinos, enfim, de animais, javalis, cavalos, todo tipo de animal que é criado para abate ou engorda. Essa lei, então, põe fim a essa exportação. O objetivo é melhorar o bem-estar desses animais na agricultura. Por quê? Essa lei, ela põe fim àquelas viagens longas, exportação. Então, são viagens para outros países. Um transporte que é feito com superlotação, causando a exaustão desses animais, causando desidratação, estresse. A gente sabe que não é um processo simples, a gente sabe que essa briga é antiga, mas para explicar melhor o porquê que esse debate é importante, o porquê que lá os ativistas estão celebrando essa pequena conquista, porque ainda não está valendo, mas já é importante a gente entender um pouco mais dessa lei, o que ela implica, né? O que pode acontecer a partir disso no Reino Unido, também aqui para o Brasil, aqui para outros países do mundo. Para entender melhor, a gente precisa debater. Então é isso que a gente vai fazer hoje, porque isso deve mudar até, gente, a maneira como nós consumimos a carne. Mas eu não entendo disso, é por isso que a gente vai buscar especialistas para participarem aqui do Alerta e Debate. Quem fala com a gente hoje é o advogado Yuri Fernandes Lima, é ele que vai traduzir para a gente, né, Noêmia, o que é importante a gente saber sobre essa lei que está sendo discutida lá, mas é muito válida também para o Brasil, né? Doutor, seja bem-vindo aqui ao Alerta em Debate, aqui à RFTV. Eu acho que é um tema polêmico, mas de extrema importância, né, para o nosso público. Olá, Ana, olá, Noêmia, olá a todas e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar, como vocês bem já introduziram, sobre esse tema de extrema importância.
Doutor, vamos primeiro explicar, né, para o nosso telespectador. É no Reino Unido. A gente sabe que esse transporte é feito há muito tempo. A gente está acostumado a falar sobre o transporte desses animais sendo feitos dessa forma. Inclusive, até coloco, né? É lá no Reino Unido, mas enquanto você estava falando, eu estava lembrando, doutor, quando a gente viaja aqui, principalmente na nossa região, a gente vê muito o transporte de porco, às vezes o transporte de boi, de galinha, né? De aves, aquelas gaiolas. A gente tem bastante frigorífico aqui na nossa região, principalmente de abate avícola. E às vezes eu tô no carro e vejo, fico, ai, coitadinha, ela tá com sede, ela tá com isso, nesse sol, esse calorzão, né? Então a gente já tem uma sensibilidade com relação a esses animais. Isso aqui, contando aqui, né? Se a gente transportar isso para uma dimensão maior, que é esse transporte de longa distância, é mais sofrido, né? Sim. Com certeza. Interessante que vocês têm essa sensibilidade, me deixa até satisfeito ouvir, porque de fato a questão do transporte do animal, que é uma das etapas da criação, a gente tem a criação em si, o transporte e o abate, né? Todas essas etapas têm problemas de bem-estar, tanto no Brasil quanto no mundo, e a preocupação com o bem-estar, com a melhora do bem-estar animal, é algo que vem crescendo tanto na Europa, no Reino Unido, quanto no Brasil e em outros países do mundo, né? Então, a gente cada vez mais olha para o bem-estar dos animais criados pela pecuária também, né? Não só os nossos cães e gatos, não só outros animais mais próximos a nós, mas também esses animais da pecuária. Então, como a gente tem essa preocupação em nível global com o bem-estar de todos os animais, não ia ser diferente com os animais exportados vivos nos navios, como a Ana bem introduziu, que são viagens longas. Ela já falou que não sabe do assunto, mas sabe tudo. A gente tem que pesquisar um pouquinho, né? Eles vão, de fato, sem água, sem comida, sem assistência médico-veterinária. Eles vão afundando nos próprios excrementos, né? Quando eles morrem, eles são jogados no mar, então a gente tem problemas ambientais também. Os próprios dejetos são despejados no mar, né? E eles passam dias e às vezes semanas nesses navios para chegarem aos destinos e ainda serem abatidos sem nenhum tipo de insensibilização. Então é algo bem bárbaro, como eu costumo dizer, e que a sociedade global tem cada vez mais olhado, e eu penso que isso é uma tendência geral e a gente não tem mais como voltar atrás, né? Necessariamente os países do mundo, inclusive o Brasil, vão seguir os passos do Reino Unido. E é também difícil, doutor, a gente não se sensibilizar, né? Assim, a Ana é uma pessoa que gosta muito de animais, a gente tem aqui uma sensibilidade muito grande com a causa animal aqui na RFTV, e quando começa a falar do sofrimento, eu já quero até chorar, porque Sim. assim, você fala, meu Deus do céu, como que pode? Assim, não tem como a gente ficar insensível a essa situação, né? Porque, eu gosto muito de um churrasco, mas até que ponto você sabe de todo o processo até chegar e satisfazer aquele momento seu de comer aquela carninha mal passada ali, junto com os amigos, que é um momento bom. Mas e todo esse processo? A gente não pode ficar insensível a isso, né? Porque senão a gente fica alienado, né? E hoje em dia o que a gente não pode ser é alienado. Mas o problema está lá longe. Não está lá longe, está aqui perto da gente, diz respeito a gente, né? Eu não tenho nada a ver com isso porque eu não sou produtora, eu não tenho não, tem porque você é consumidor. Então você tem um problema com isso e não é mais para consumir, não, mas a gente precisa ser consciente com relação às escolhas que a gente faz e com relação àquilo que a gente deixa, né? Porque as escolhas que a gente faz agora, a gente deixa um legado para o futuro. E a gente tem visto aí as catástrofes climáticas que não nos deixam mentir, né? Que tudo isso foi uma questão de escolhas que foram feitas lá atrás e que estão agora desabando, vamos dizer assim, doutor. Perfeito. Perfeita análise, Noêmia. Inclusive, poucas pessoas sabem que a pecuária é uma das principais causadoras das emissões dos gases do efeito estufa, né? Portanto, do aquecimento global.
Então, quando a gente discute essas mudanças climáticas, essas catástrofes ambientais, como a gente acabou de ver, né, ainda está vendo no Rio Grande do Sul, essa devastação que aconteceu no estado, a gente precisa encarar de frente o problema da pecuária, né, cada vez mais. Por esses dois aspectos, pelo aspecto do bem-estar animal e pelo aspecto dos impactos ambientais e climáticos que essas atividades causam, né? Ô, doutor, eu queria até que a gente conseguisse agora trazer um pouco para a nossa realidade, né, para o Brasil, porque a gente está falando de Reino Unido. A gente sabe, a gente vê, né, no noticiário internacional muitos protestos, os ativistas por lá parece que aparecem mais do que os nossos, mas na verdade não é, né? É o olhar que o Brasil tem para esse tipo de consumo. Aqui é o que a Noêmia falou, o brasileiro adora um churrasco, adora uma carne e é direcionado muito a isso. Como se cuidar dessas questões fosse impedi-lo de fazer um churrasco no final de semana. Por que é importante, então, que o brasileiro tem esse olhar para o que está acontecendo no Reino Unido? Por que é importante a gente saber que é uma tendência, que a gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de ação por todo mundo? Perfeito. Então, essa conquista do Reino Unido, ela é resultado de mais ou menos 50 anos de luta dos ativistas, né, naquele país. Tanto que agora a celebração é muito grande, porque foi uma conquista histórica mesmo, né? Mas como você bem disse, aqui no Brasil nós também temos um movimento forte contra essa exportação, né? Então a gente tem várias ONGs, tem vários ativistas independentes e tem aí coalizões, tem grupos, né, que vêm fazendo esse trabalho já há muitos anos. Então a gente tem ativistas no próprio Rio Grande do Sul, porque a gente tem exportação saindo de lá também. A gente tem um movimento grande aqui no estado de São Paulo, no nosso litoral, né, em Santos, São Sebastião. Inclusive, recentemente, a gente teve uma audiência pública na Câmara de Vereadores de São Sebastião para discutir esse assunto, né? Então, nós temos um movimento forte aqui no Brasil e nós temos uma decisão judicial da Justiça Federal de São Paulo, aqui na capital, uma sentença, que inclusive é uma sentença muito boa, e ela proíbe a exportação de gado vivo no Brasil, né? E isso só não está valendo ainda porque existe uma suspensão, né, da própria presidência do tribunal, que vigora até o fim do processo, né? Então, a gente já tem uma decisão também no Brasil, que também foi muito celebrada, mas ela não está vigorando ainda, né? Ou seja, é uma tendência no Brasil e em todos os lugares do mundo que a exportação de animais vivos seja proibida, né? Porque, de fato, é uma atividade extremamente cruel, que viola o bem-estar animal, né? E ela vai, eu penso que ela vai ser proibida no Brasil e no resto do mundo, é só uma questão de tempo. E daí, e essa implicação, doutor, porque também a gente não quer causar uma catástrofe econômica, né, na economia, e uma coisa leva a outra, né? Até esse consumo desenfreado tem relação com essa questão dos lucros, né? Você transporta o gado de uma forma geral, ou seja, a ovelha, a cabra, o cavalo, o boi, você transporta, os empresários preferem transportar a carga viva porque fica mais barato, né? Você levar essa carga viva. É isso, doutor? Você transportando o gado de uma forma viva e estressante, ele vai ser abatido no outro país e isso seria mais barato? Por isso que acontece? E quais as implicações a partir dessa lei que proíbe essa prática? Essa prática. Na verdade, não, é um pouquinho mais complicado do que isso. Por que existe a exportação de animais vivos? Essa exportação, ela acontece para os países muçulmanos e para Israel, né? Por quê? Porque nós estamos falando aqui dos abates chamados ritualísticos. Então, é o abate halal e o abate kosher, né? Por quê? Porque esses países, eles, segundo as crenças religiosas deles, os animais precisam ser abatidos ainda conscientes, né? E aqui no Brasil, a gente tem o chamado abate humanitário, ou seja, o animal ele é insensibilizado previamente para que ele seja morto e não esteja consciente, né? Então, há uma insensibilização prévia e depois há o abate em si, né? Só que para esses países, o animal precisa estar consciente. Então, eles precisam chegar lá vivos, e aí não há insensibilização e é feito o abate, né? Chama jugulação cruenta.
você faz a degola do animal, ele está consciente, ele vai sangrar até a morte. Então, por que eu falei que a questão é mais complexa? Porque envolve aí questões religiosas, né? De outras culturas, né? Mas o Brasil não é obrigado a fazer essa exportação viva, né? Então, óbvio que existe aí uma questão econômica, né? E vai existir, penso eu, uma questão de adaptação dessas culturas, né? Eles vão ter que fazer a criação dos animais nos próprios países, ou eles vão ter que fazer algum tipo de adaptação, que vai ter que partir deles, obviamente, né? Para fazer esse abate de outra forma, ou para receber já os animais abatidos, porque aí, Noêmia, o Brasil vai continuar, assim como o Reino Unido, vai continuar exportando a carne e todos os produtos, né? O animal vai ser abatido no Brasil e vai continuar sendo feita a exportação. O que essa mudança implica é só a restrição da exportação do animal vivo para o abate ritualístico nesses países, né? Então, e eu penso que como é uma questão que é inexorável, né? A gente não tem como voltar atrás no Reino Unido, no Brasil, na Austrália, na Nova Zelândia, que já é proibida a exportação de gado vivo, em todos os países do mundo, vai chegar uma hora em que esses países vão ter que fazer algum tipo de adaptação, porque eles não vão mais ter nenhum mercado exportador do animal vivo. Independente de cultura, de religião, eles vão ter que tomar essa decisão, né? Exato. E é uma questão também, quando diz cultura e religião, que você também... a gente entra no debate, mas é uma coisa que vai muito mais além disso, né, doutor? Porque são mudanças de hábitos, são mudanças de crenças, né? E são coisas que vêm de anos, de milênios ali, dependendo da cultura, né? E é complicado a gente conseguir mudar esse comportamento de uma hora para outra, embora que o senhor diz aí que, pelo menos no Reino Unido, há 50 anos já existe essa discussão. A nossa discussão aqui é mais recente, mas em algum momento ela precisa acontecer, né? Sim, com certeza. Espero que a gente não demore 50 anos, porque são 50 anos de milhões, bilhões de animais nesse sofrimento, né? E eu sempre digo uma coisa, eu penso que faz parte do nosso avanço civilizacional e da nossa conquista de paz enquanto humanidade, a gente avançar em alguns aspectos relacionados aos animais. Eu penso que não tem como a gente ser uma sociedade harmônica, pacífica, se a gente impõe aos animais tanto sofrimento. Hoje a gente já não pode mais negar a consciência desses animais. A gente tem a Declaração de Cambridge de 2012 e a gente teve agora em abril desse ano a Declaração de Nova York. Ou seja, vários cientistas já falaram e reafirmaram que vários animais, várias espécies de animais, mas esses sobre os quais estamos falando, eles já têm comprovadamente pela ciência, eles têm, além da ciência, consciência, né? Então a gente não pode mais impor a esses animais tanto sofrimento. A gente precisa debater e resolver essas questões com urgência. Ô, doutor, você está dizendo que isso é uma tendência aqui no Brasil, que já até existe um movimento com relação a isso, mas daí como que ficaria? Isso também daí seria discutido com relação a esse transporte, que não seria um transporte longo de um país ao outro de navio, mas os transportes internos entre as nossas estradas aqui, que também às vezes... Para um animal é muito, né? Para a gente, sei lá, 6 horas de estrada, ok, você para, você estica a perna, você para ir ao banheiro, você bebe água. Mas para, de repente, uma galinha, um centenas frango, de galinhas né? no caminhão, naquele de calor de porco, mesmo o bovino, é complicado, é estressante para eles também. Daí, entraria nessa discussão também, doutor, independente do tempo de transporte? Com certeza, Noêmia, Ana. A gente, eu penso que no Brasil nós temos ainda pouca normativa sobre o bem-estar animal, né? A gente precisaria ter leis federais sobre isso e o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária, hoje, ele tem algumas leis, né? Algumas normas sobre a questão do bem-estar, né? Com relação aos suínos, por exemplo, a gente tem uma normativa relativamente recente, de 2020, que é a Instrução Normativa 113, que regula várias questões da indústria da suinocultura, né? Mas a gente ainda precisa avançar muito, a gente precisa ter mais legislação, seja lei federal, seja normativa infralegal, regulando o bem-estar dos animais de
todas as espécies em todas as etapas, né? Inclusive no transporte. Então, como vocês bem falaram, a gente precisa ter descanso, a gente precisa ter parada, né? A gente precisa ter dessedentação, alimentação, né? E tem a questão do estresse dos animais, que isso aí é mais complexo ainda de resolver, porque só o fato de você colocar muitos animais dentro de um caminhão, né? Isso já estressa os animais. A gente tem espécies, por exemplo, como os jumentos, que eles se estressam demais com esse transporte, e eles acabam desenvolvendo doenças metabólicas, né? E muitos morrem só por causa do transporte. Então é uma questão muito complexa, muito séria, e a gente precisa olhar para isso. A Organização Internacional de Saúde Animal, que tem uma série de normativas, inclusive boas, que servem de referência para a gente, elas precisam ser utilizadas como exemplo por nós, né? Para a criação de normas internas aqui para regular essa questão. Doutor, e a gente está falando de transporte, a gente sabe de caso de animais que são criados mesmo para serem abatidos, que tem essas questões sem serem transportados, né? Aonde eles são criados ali mesmo, porque é muito um animal, é superlotação nos espaços, um criado em cima do outro. A gente tem documentários, né, que mostram como que as aves são criadas até serem abatidas, e como isso acaba influenciando na qualidade da alimentação também. Então a questão é gigantesca, né? É um ciclo todo. Perfeito. Essa questão é outra muito importante, que é a questão da criação. Por isso que eu falei que são as 3 etapas, né? A gente tem problema nas 3 etapas. Na criação, o grande problema é, como você disse, o confinamento dos animais, né? Hoje os animais eles são criados em confinamento intensivo. Então, por exemplo, as galinhas poedeiras, que até foi objeto da minha dissertação de mestrado, eu publiquei um livro sobre esse assunto. A criação de ovos no Brasil, ela é terrível, né? As galinhas, elas vivem presas em gaiolas, elas passam a vida inteira dentro de gaiolas, né? Num confinamento extremo, em situação extrema de crueldade, de maus tratos, de sofrimento, né? E aí tem uma série de questões, mas não é diferente com os frangos, com os porcos, né? Os porcos vivem também em gaiolas, as vacas leiteiras, né? Então, a gente precisa, de fato, cada vez mais olhar para isso. Eu acho que é muito importante também a conscientização da sociedade, né? A conscientização do consumidor, e agora esse é o tema da minha tese de doutorado que eu estou desenvolvendo. E a questão da qualidade da alimentação, com certeza, está envolvida, né? Até recentemente eu dei uma entrevista também sobre esse tema da exportação de gado vivo, e a gente falou sobre essa questão da qualidade da carne, né? A gente sabe, isso já, eu me lembro quando eu era adolescente, que tinha um abaixo-assinado, né? Porque era tudo em papel, imagina. E a gente, eu participei até, eu tinha 12, 13 anos, porque na época a gente não tinha a sensibilização dos bovinos como a gente tem hoje. Na época era com uma retada na cabeça, né? E isso eu me lembro dessa discussão que já tinha um impacto na qualidade da carne, porque o animal ele libera uma quantidade muito grande de adrenalina, né? E isso faz com que a carne fique muito dura, né? Então você imagina esses animais submetidos a esse estresse do começo da vida até o fim, né? Com certeza tem impactos na qualidade da carne e na qualidade dos demais produtos também, né? Nossa, é um debate importante, é só o começo mesmo dessa discussão, e é o que a gente vem falando, né, durante todo esse programa, durante todo esse Alerta em Debate. É algo que está acontecendo longe da gente, mas é importantíssimo que a gente comece o debate por aqui também, para explorar, para tentar mudar, porque a gente está caminhando aí para algo que ninguém quer, é importantíssimo. Então, a gente ter esses encontros, né, doutor, falar sobre isso. Não precisa ser traumático, né, essa transição, porque isso acaba sendo uma transição, né, doutor? Não precisa ser traumático desde que a gente comece a conversar e a colocar o olhar em cima disso, né, porque o que isso implica? Implica em muita coisa na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso cotidiano. A gente pensa que não, às vezes eu tô lá em casa assistindo o Alerta em Debate e tô falando, mas isso não vai chegar em mim, eu só vou lá comprar 1 quilo de carne, 1 quilo de picanha. Não, mas chega assim, tem a ver, é sobre tudo, né? Tá tudo conectado, né? Doutor, eu queria agradecer. A gente vai, né, puxando um fio aqui, dá pra gente conversar muito mais sobre isso. Eu espero que logo a gente volte a se falar
para falar aqui do nosso país, né? Não só para ficar debatendo o que está acontecendo longe, porém aqui do nosso lado, não é tão longe assim. Eu quero agradecer mais uma vez, ter topado bater esse papo com a gente, ter trazido tanta informação de qualidade. Espero que a gente se fale logo sobre a nossa terra. Muito obrigado, Ana. Noêmia, fico à disposição para outras ocasiões, para outros temas, e muito obrigado. Muito obrigada. A gente conversou com o advogado Yuri Fernandes Lima sobre a questão do transporte de animais vivos. É uma lei que está sendo discutida lá no Reino Unido, mas acaba trazendo, né, um olhar diferente aqui para o que a gente faz no nosso país. Por isso que, se é discutido entre as nações, né, por todo mundo, é assunto também do Alerta em Debate, né, Noêmia? Com certeza, né, Ana? Porque também é o nosso compromisso, a nossa missão de trazer um debate saudável e que te permita entender e discutir de uma forma com qualidade, não com fake news, que eu costumo dizer, se é fake, não é news. Exato. Então, se você quer ter a informação correta para poder discutir, vem aqui com a gente. Exatamente. Alerta em Debate, você consegue rever toda essa nossa conversa no canal do YouTube aqui da RFTV. Se quiser compartilhar essa mensagem tão importante, é só ir lá assistir, pegar esse link e compartilhar aí com seus amigos, com a sua família. Muito obrigada, Noêmia, mais uma vez. Estamos de volta semana que vem. Semana que vem estamos de Combinado. volta. Ó elas, Isso. Alerta em Debate termina por aqui. Você segue com a programação da RFTV. Meninas, discussão muito importante sobre o bem-estar animal. Você pode rever essa entrevista mais tarde aqui na RFTV às 10 horas da noite. Espalha para todo mundo! O Alerta Total termina por aqui. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Amanhã o nosso encontro a partir das 11 horas. Espalha para todo mundo! Você acompanha agora os 7 Minutos de Paz com o Bispo Santos.